E hoje, como eu fixei o comentário aí, hoje nosso tema será como advogar em defesa da vítima. Hoje o tema, assim como todas as outras semanas, o tema está extremamente importante. Aqui nós estaremos desmistificando, não é mesmo, Belinha? Algumas percepções que as pessoas costumam ter em torno do que é o advogado criminalista. A gente vem aí Verdade. batendo durante essa semana aí ideias práticas, né, e de temas que são bastante relevantes na prática da advocacia criminal, mas hoje vai servir para a gente desmistificar alguns, como é que eu posso dizer, alguns, uma ideia de que algumas pessoas têm em relação ao advogado criminalista. E dentro Verdade. disso, nós, como sempre, abrimos a caixinha de perguntas no seu Instagram. Eu compartilhei no meu também, recebemos uma enxurrada de perguntas, tanto no Instagram quanto nos grupos do WhatsApp também. E dentro disso, nós selecionamos algumas perguntas que estão ali condizentes com o tema e que vão ser e que serão de grande importância que a gente está abordando aqui hoje. Então, dentro da primeira pergunta, o que muitos perguntaram aqui, que foi algo muito recorrente, foi a seguinte situação. A dúvida de muitos seria exatamente se poderíamos advogar na área criminal contratados pela vítima. É uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Principalmente as pessoas que não estão na área, né, Belinha? Verdade. Olha, é um tema que eu amo falar. Porque, assim, quando geralmente a gente fala na advocacia criminal, todo mundo já pensa logo que, poxa, é defensora de bandido, não é assim? Diga assim todo Exatamente. mundo. Quando você chega na sua própria família e você fala, vou advogar, vou ficar na área criminal, todo mundo fala, vai Vai defender defender bandido, bandido. né? E não necessariamente. A gente tem aquela velha história que já é enraizada, que diz que a gente vai ter que defender bandido. Primeiro, vocês já sabem, eu já falei em outras lives e outros áudios que eu não defendo bandido, eu defendo o direito de uma pessoa que pode ou não estar bandido. Porém, preste atenção, porém, a gente tem também a advocacia pela vítima. Né? A gente tem advocacia pela vítima. Exato. Geralmente a gente fala, né? Poxa, a gente, todo advogado é advogado de bandido. Não, você pode atuar com a vítima também, e é muito comum você atuar com a vítima. Eu, por exemplo, agora mesmo estou com um processo. Agora, recentemente, eu tenho vários processos que eu atuo pela vítima, e eu estou com um agora recentemente, que eu estou atuando pela própria vítima mesmo. E é no interior, inclusive, eu estava até conversando com Sarinha sobre isso. E eu É, vou dizer a vocês, essa advocacia em defesa da vítima, você consegue ter cliente e é um trabalho até mais brando e muitas vezes até mais fácil, é muito mais fácil do que você defender o próprio acusado. É bem mais sim. tranquilo, inclusive, para poder você defender do que o próprio acusado. Aqui, você vai trabalhar em favor da vítima sob diversas perspectivas. Você pode trazer várias situações em que você pode acompanhar a vítima aí no decorrer do processo penal mesmo, Isso. inteiro. Né? E uma das coisas que sempre perguntam é: será que eu posso atuar? Não é assim, Sara? Que foi uma das É, perguntas que fizeram para a gente. Será que eu posso atuar no âmbito do processo penal? Eu não lembro como foi que falaram para mim, você pode até falar melhor a dúvida, uhum. se eu poderia atuar em qualquer fase do Em processo, qualquer né? Não fase. sei. Isso, Você pode isso. até falar um Muita gente pouquinho mais para perguntou mim. isso. Muita gente perguntou isso. Se Então, poderia. quando a gente. Vai lá. É isso mesmo. Então, muita gente pergunta porque exatamente as pessoas têm essa falsa ideia de dizer que só defende bandido quando você está na área criminal. Mas acabei de desmistificar isso aqui para você. Não. Você, muitas vezes, você pode estar pela vítima. E olha, Sim. te digo uma coisa: a atuação pela vítima, você pode atuar em todo o processo penal. A gente sabe que o nosso processo penal, ele tem 4 fases, que é a fase da Uhum. delegacia, é a fase processual, que é a fase do judiciário mesmo, a fase da ação penal. Temos a fase do recursal, temos a Isso. fase aí da execução. E nas 4 fases, eu posso defender a vítima. Muita gente fala assim, Exato. poxa, até na execução. Eu posso defender a vítima na delegacia, eu posso defender a vítima no judiciário, que é o mais comum, que é o que vocês mais conhecem, né? Que você atua junto com o assistente de acusação, que a gente vai ver isso daqui a pouco, É, que é na fase judiciária, na fase recursal, que é a fase judicial e a fase recursal, né? Que são as fases que vocês mais conhecem a respeito dessa advocacia
aí a respeito da vítima, e a fase da execução também, que você pode atuar em defesa da vítima, e pretendo te mostrar isso aqui hoje. Isso. E também, Belinha, que muitos costumam ter essa dúvida nos tipos de ações, que a gente sabe que tem as ações públicas condicionadas, né, e incondicionadas também, a representação da vítima, e aquelas ações de natureza privada, que geralmente são crimes, né, de calúnia, difamação, em que o Estado espera que a vítima, né, no caso, procure que seus direitos sejam resguardados. E geralmente nessas ações privadas é essencial que a vítima esteja acompanhada de um advogado, não é? Então, é importante, porque existe a ação penal privada, que aí você faz tudo, praticamente tudo é você que vai fazer. Mas, enfim, antes de eu começar a falar da ação penal, é importante eu falar um pouquinho da atuação do advogado na fase do inquérito policial. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que o advogado ele pode atuar pela vítima na fase do inquérito policial, ele pode atuar pela vítima na fase processual, ele pode atuar pela vítima na fase da execução, ele pode em qualquer uma dessas fases. Então, antes de eu chegar nessa fase judicial, eu quero falar um pouquinho sobre a fase da delegacia, porque eu abri uma caixinha, e na caixinha que me mandaram, muita gente perguntou exatamente isso, se na fase da delegacia tinha trabalho para poder fazer em relação à vítima. Então, eu vou primeiro começar com isso, e depois eu já venho respondendo a sua pergunta, entrando nessa fase judicial, tá bom, Sarinha? Então, olha, e como é que claro, eu posso atuar? A gente tentando sempre desmistificar, como eu já falei, tirar essa visão totalmente errônea e equivocada de que somente defendemos bandidos. Isso, né? Com certeza. Então, vamos lá. Então, a atuação do advogado na fase do inquérito policial, o primeiro ponto que eu trago para vocês é que a sua atuação pode ser tranquilamente aí nessa fase da delegacia. É muito comum quando o seu cliente é empresa. Isso não quer dizer que tem que ser empresa, mas é o mais comum nessa fase judicial é quando o cliente é empresa. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa que foi vítima de estelionato ou foi vítima aí de um crime contra a honra, um crime de difamação, ou uma empresa que é vítima de um crime de furto, não importa, uma empresa que é vítima de um determinado crime. Então, as empresas, ela tem interesse que haja uma investigação. E terá interesse também de contratar um advogado que atue em nome delas nessa investigação criminal. Por isso que eu digo que é mais comum quando a gente fala nas empresas. O trabalho que você vai ter, né, em relação à fase do inquérito policial, essa fase da delegacia, é muito mais, na verdade, fornecer subsídios e servir de ponte da empresa, ponte com o delegado, com a polícia judiciária, que é a polícia que vai, de fato, realizar essa investigação, e também com o próprio Ministério Público. É mais um trabalho mesmo que você vai fazer de ponte, mas tem trabalho ali para você fazer. E essa ponte que você vai fazer, eu sempre digo aí, é essa aproximação que você busca quando você fala em relação à empresa. Só se for um caso muito grande ali, né? Não é comum a vítima te contratar na fase do inquérito policial, mas sendo um caso muito grande, se for um caso que seja de grande repercussão, ou se a vítima tiver muito interesse na punição de alguém, aí ela vai praticamente te contratar. O mais comum, a vítima, a pessoa natural, a pessoa física, geralmente não contrata o advogado ali naquela fase. Ali, né? Fica a cargo a investigação fica a cargo da autoridade policial, com a participação do Ministério Público. Agora sim, pode ser pessoa física também que te contrate nessa fase, como eu estou atuando agora. Eu estou atuando agora com uma pessoa física. Por exemplo, um crime de homicídio que a família me contratou porque tem interesse em esclarecer quem matou o familiar dela. Então, poxa, mataram meu familiar, não sei quem é, e eu quero ali que o advogado acompanhe de perto e venha me dando informações ali naquela fase do inquérito policial. Inclusive, na fase do inquérito policial, o advogado é ele que tem acesso. O advogado ele tem acesso aos autos do inquérito policial. Importante, mesmo sem precisar de procuração. Você tem acesso àqueles atos que já foram diligenciados, que já estão documentados. Eu posso ter acesso ali. Agora, a vítima não tem esse acesso. Então, eu posso servir de ponte para isso, para poder trazer para ela essas informações e manter ela sempre atualizada daquela investigação que está sendo feita. Foi bom você ressaltar isso, porque inclusive isso foi uma das perguntas. Se durante ali a fase do inquérito policial em que eu esteja acompanhando a vítima, ou a família da vítima, ou a própria vítima, que nesse caso eu estou até acompanhando uma vítima,
E poderia estar também acompanhando a família da vítima. As pessoas querem saber se é necessário você estar fornecendo essas informações, deixando as partes a par ali do que está acontecendo no inquérito. Eu sempre deixo, eu acho que isso é o mais correto estar fazendo. Né? Não, eu acho importantíssimo. Eu sempre vou passando, eu sempre dou o passo a passo porque você é ponte. Mas assim, não Sim. é só a ponte que você vai fazer. Nessa fase do inquérito policial, você atuando pela vítima, gente, existem várias formas do advogado atuar. Várias formas que na faculdade você não aprende, que você não aprende isso na graduação. Você aprende com a própria prática. E a gente está trazendo para vocês aqui alguns macetes que você pode atuar pela vítima nessa fase do inquérito policial. Por exemplo, você pode ir ali na colheita de provas. Inclusive, foi perguntas, né, que a gente teve. O principal Isso. objetivo é colher provas. Por exemplo, vamos imaginar que o cliente foi vítima de um crime de difamação pela internet, pelo Instagram, e eu quero saber o que devo fazer. Às vezes, ele quer apenas uma orientação. E essa orientação você consegue, eventualmente, engatar um trabalho relativo mesmo à produção de prova. Vamos imaginar, olha, você chega para o cliente e diz ali, olha, vou produzir aquela prova, tenho experiência nisso, a gente pode ali, de repente, ter um trabalho mais próximo com a delegacia de polícia, a gente pode peticionar, a gente pode conversar com o escrivão, a gente pode conversar com o delegado, enfim, tem várias coisas que você pode pensar em relação à colheita de provas, porque muitas vezes a delegacia ela está bem cheia de coisa para fazer, tem um monte de coisa que às vezes é importante que não é feita. Então você pode estar suprindo aquele papel. Claro, é importante eu dizer aqui que você não pode sair por aí investigando, né? Mas você peticiona, você provoca, e uma vez provocado, não tem muito como dizer não. Vai lá e faz. Então, aí, professora, mas vai demorar. Vai demorar sim, vai demorar, mas pelo menos está sendo feito. E isso acaba sendo bastante importante aí nessa fase da colheita de prova. Outra coisa que você pode fazer nessa fase ainda, você pode peticionar nos autos do inquérito policial. Pode peticionar. E essa petição, geralmente, o que é que a gente faz nela? Vou lá na delegacia, converso com o escrivão, para entender qual que é a linha de investigação que está sendo feita ali, porque também não é muito simpático você atravessar a petição sem entender a linha de investigação. Isso é óbvio, né? Então, por exemplo, a empresa foi vítima de um crime de estelionato, um valor aí de R$ 1.000. O que é que vocês estão pensando em fazer? De repente eu vou lá e converso. E aí, o que é que vocês estão pensando em fazer? A gente já ouviu fulano de tal, vamos pedir a quebra do sigilo, vamos pedir eventualmente uma diligência. Beleza, aí você sente que ele vai fazer o trabalho que deveria ser feito. E aí, eventualmente, nessa comunicação verbal aí na fase da delegacia, você pode sugerir ideias. Por exemplo, poxa, tem uma pessoa tal que é fundamental, né? Aí, para poder você, assim, nessa investigação, aí o delegado já pode dizer, não, doutor, então marca o dia que a gente traz aqui para ouvir aquela pessoa. Olha que massa. Então, isso vai fazer com que a investigação ela pode tomar até novos rumos, novas possibilidades, que você está fazendo parte ali, que você está auxiliando, que você está ajudando. E isso, antes de sair peticionando, é até importante, converse com o escrivão, converse com o delegado. Isso é importante, que você vai ter ideia do que vai ser feito, do que pode ser feito, do que pode ser falado, do que pode ser produzido, do que está em mente. E é claro, é fundamental que você tenha cópia do inquérito policial para que você saiba de fato o que deve ser feito. Não vai sair por aí peticionando só com base no que a vítima te falou. E isso é muito importante eu falar, porque muitos fazem isso. A vítima fala e você dá aquilo como verdade. E isso é perigoso, a gente não pode dar como verdade. Esse é outro cuidado que você tem que ter, principalmente nessa fase aqui. Inclusive, essa petição, olha, atenção que eu vou lhe dizer, essa petição você nunca vai assinar sozinho. Hoje, prof, não, você não vai assinar sozinho, você vai assinar junto com a vítima. Assine junto com ela. Mas, prof, não é vítima, eu vou assinar junto com a vítima. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, que vocês estão ouvindo. Isso é um macete que eu ensino. Mas, prof, mas por quê? Porque imagine se o que a vítima está falando não for verdade. Vamos imaginar isso aí. Vai imaginar que o que ela relatou é falso e ela fez isso para incriminar propositalmente alguém. Ela fez isso falso. E isso é muito comum, gente. Vai imaginar se o que está lá não é de fato real. E aí, você vai assinar sozinho? Claro que não, gente. Você não vai assinar sozinho, peito aberto ali, você vai dar a cara a tapa, você vai assinar junto com a vítima. Isso aí é fundamental. Isso é indispensável. Isso aí você não pode deixar de fazer.
De jeito nenhum. Jamais assine peça buscando a incriminação de alguém sozinho. Claro, se for uma peça simples, tipo um pedido de cópia, um pedido, uma juntada de procuração, não precisa assinar a vítima. Mas vamos imaginar que eu estou ali fazendo um pedido de instauração de inquérito policial. Meu irmão, você vai formular um pedido por escrito. A vítima assina junto, sempre. Por quê? Porque se o negócio pegar, empolga para lá. Olha que massa aqui André trazendo. Olha, André que é um advogado fantástico, foi meu aluno, tenho orgulho de dizer que ele passou por mim, porque ele é fantástico. Né, André? Está sendo um sucesso aí. Olha o que ele bota, eu endosso a veracidade relatada pela vítima. Perfeito. Eu peço para a vítima assinar junto comigo, para poder, ou pode fazer exatamente isso, trazer que aquilo que a vítima está falando, né, ela está alegando e assinando embaixo, que é ela que está relatando que é verdade. Você não está ali dizendo que trazendo ali a veracidade de nada. Você só está servindo como ponte para chegar aquela informação até ali. Porque senão, no momento em que a vítima trouxe uma informação falsa, olha que massa aqui que eu estou ensinando a vocês. A vítima trouxe uma informação falsa e você pegou aquela informação ali e assinou de peito aberto e botou, meu irmão, denunciação caluniosa tomando no centro é crime. Daqui a pouco você está respondendo ali também. Por quê? Porque você não endossou a veracidade relatada pela vítima. Então, isso é muito importante, principalmente nessa fase que eu estou trazendo para vocês, que é você ali em defesa da vítima na fase do inquérito policial. Então, é uma forma interessante de vocês fazerem um trabalho bacana, que é nessa fase. Ao invés da vítima ir até a delegacia, você vai contratar com ela um pedido de instauração de inquérito. Olha aí que massa. Você pode fazer isso e ganhar também. Tudo por escrito. Ela vai lá em dia e horário marcado para assinar a ratificação daquilo. Tá entendendo? Então, é uma forma de você atuar para dizer que é isso mesmo, que o que está na petição está certinho. Só que antes disso, ela assina a petição junto com você. Não cai nessa bobagem, não. Isso acaba sendo muito importante e é fundamental para o seu sucesso e para o seu respaldo, para que você se acalme e fique respaldado. Muitas vezes, aí eu falando agora pela empresa, a empresa te procura para que você faça esse pedido inicial, principalmente empresa. Por isso que eu disse que é muito mais comum a gente ver essa defesa da vítima na fase do inquérito policial por empresa, é muito mais comum, porque nem tem investigação ainda, para que você faça o pedido inicial da instauração do inquérito policial. A defesa, geralmente, ela te contrata para isso. E o pessoal fala, representação. Representação é outra coisa, não é isso. Aqui eu estou falando de instauração do inquérito policial. E isso, Eli, que bom. Olha, um detalhe importantíssimo, Eli está trazendo para quem não tem experiência. É importantíssimo mesmo. Por isso, a minha intenção aqui de estar fazendo essas lives é justamente fazer com que vocês consigam fazer uma advocacia mais fácil, mais tranquila, sem bater cabeça, como foi o meu início. Então, a gente trazendo esses macetes, fica mais fácil para vocês que estão iniciando e até para quem já está mesmo na própria advocacia criminal, que muitas vezes bate cabeça porque não tem esses macetes que a gente vai adquirindo com a própria prática. Então, você vai esperar a prática para você errar e bater cabeça e vir? Não. O prof está aqui para te ensinar, para te ajudar, para te auxiliar. Né? Então, o que a gente tem? Outra coisa aí que a gente traz, importante, que é que você mais pode fazer nessa fase do inquérito policial. Você pode participar de oitivas, que é o mais comum também, você vê, né? Você vai acompanhar ali o trâmite do inquérito policial, a vítima vai ser ouvida, você vai junto com a vítima, acompanhando ela, você é advogado dela, da vítima. Então, você pode ir lá, mas de quem você pode tranquilamente, você não vai poder acompanhar todas as oitivas, mas de quem você representa, sim, que é a vítima. Então, você está lá para acompanhar tranquilamente. Quer ver? Além disso, você pode requerer diligências no inquérito policial pela vítima, que já ficou implícito, inclusive nas próprias petições que já falamos, você pode formular pedidos lá. Então, você pode requerer diligências. Então, resumindo aqui essa fase do inquérito policial, você pode, representando a vítima nessa fase, você pode fazer tudo. Você pode colher provas, peticionar, participar de oitivas, requerer diligências. É um trabalho muito menor do que você teria representando o indiciado, representando ali o seu meliantezinho. Claro que é.
é muito menor, né? Até porque parte-se do princípio que muita coisa que você ia fazer já está sendo feito, ou vai ser feito pela autoridade policial, que é o delegado, né? Então, no próprio Distrito Federal, ou do distrito policial ali, na própria delegacia. Então, nesse caso, aqui pela vítima, na fase do inquérito policial, é mais acompanhamento. Então, por exemplo, às vezes a polícia não sabe de um documento, não sabe de uma pessoa que pode esclarecer fatos ali. Então, você leva. Ah, mas a polícia ia achar mais daqui a um ano, gente. A polícia ia achar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Você já leva agora. Se você pode facilitar a situação, por que você não faz? Você coloca ali mais peso na investigação. Você coloca ali mais atenção na investigação. E isso faz toda a diferença. E você ganha na fase da investigação. Vocês têm uma mania do advogado de chegar a vítima chegar no seu escritório e você dizer: ah, essa fase aí que faz tudo é o Ministério Público, é o delegado. Eu não preciso fazer. Precisa sim. Ganhe, saiba ganhar, saiba participar. Você pode acompanhar e fazer um bom trabalho. E te digo mais, você acompanhando desde o início, você vai ter ali mais sucesso no final. Pode ter certeza disso, é muito melhor. Então, praticamente isso. Basicamente, estou trazendo algumas situações dessa atuação do advogado, né, defendendo a vítima nessa fase do inquérito policial. Agora eu entro no que você me perguntou, Sarinha. Na parte que é processual. o quê? Isso, na parte processual. E na parte processual, que é o mais comum, que todo mundo acha que é só na parte processual, eu já estou quebrando isso aqui para vocês. Já estou quebrando esse detalhe e mostrando a vocês que não é só na fase processual que o advogado ele pode atuar aí em defesa da vítima. Então, a atuação no processo judicial, ou seja, na fase da ação penal, que é a fase do judiciário, vai depender muito desse tipo de ação, que foi o que você me perguntou. A gente vai ter que analisar se a ação penal é uma ação penal de natureza pública ou se a ação penal é ação penal de natureza privada. Mas eu posso atuar nos 2 tipos de ação? Posso. Eu, como advogado da vítima, tanto posso atuar na ação penal de natureza privada, como eu posso na ação penal de natureza pública. A ação penal de natureza privada, que é o mais comum, porque o trabalho é todo seu. Quando você está pela vítima, na ação penal privada, que são aqueles crimes, por exemplo, crime contra a honra, injúria, difamação, calúnia, em regra, são de ação penal privada. Então, se for ação penal privada, o trabalho é praticamente todo seu. Por quê? Porque a ação penal privada é aquela que você inicia a ação penal, você é o titular, na verdade, né? O titular é a vítima, né? Você vai propor ação penal. Vai ao Estado, ali, né? É você que vai ter que propor essa ação penal através de uma queixa-crime. Perfeito, Sarinha. É através de uma queixa-crime, que é diferente da ação penal de natureza pública, que é através da denúncia. Então, você vai ter que entrar através de uma queixa-crime. E quem é que entra com essa queixa-crime? É o particular através do seu advogado. Então, quem é o particular? A vítima. Aquela que sofreu o crime, que vai te contratar para poder você abrir a ação penal privada através de uma queixa-crime. Percebeu? Então, gente, o que eu estou trazendo aqui? Aqui você tem que propor a ação penal observando um limite de tempo. Inclusive, você tem um prazo, que é um prazo decadencial. É um prazo de decadência. Então, qual é o prazo? Você tem 6 meses ali, a contar do dia que você descobriu quem foi o autor do fato, para poder você oferecer uma queixa-crime em nome da vítima, ok? Então, percebam, é a vítima que entra com a ação penal privada. Então, cuidado com isso. É 6 meses a partir do conhecimento da autoria criminosa, de quando você descobriu quem é o autor daquele crime. Ah, prof, mas a vítima só tomou conhecimento 1 mês depois. Se você conseguir propor na data do fato, eu sempre digo, é melhor. Na data do fato, ele descobriu. Por quê? Porque vai que a parte contrária prova que ela tomou conhecimento 5 dias antes da data que ela aponta. Ou a outra parte consegue prova que é uma prova inequívoca, aquela prova que não tem equívoco nenhum, de que ela não tomou conhecimento 30 dias depois, provou que foi 25 dias depois. Acabou, né? Você vai deixar para o último dia? Não pode. Então, eu sempre digo que quando você está ali na ação penal privada, se tem um prazo de 6 meses, você tomou ciência já, que ela já sabe quem é o autor do fato, já vai lá, meu irmão. Só dê um tempinho a ela para poder você oferecer a sua queixa-crime. Então, tem prazo? Tem, mas não usa o limite do prazo. A extensão total do prazo só usa quando não tiver jeito. É a primeira coisa que eu digo a você. Mas quando tiver jeito,
é importante que você faça isso no menor prazo possível. Não precisa sair correndo, precipitado, não é isso. Poxa, já está tudo montado, a queixa-crime está baseada nisso, pronto, vou propor. Calma, tenha calma, mas não deixe para o final. O prazo tem que ser sempre o mais conservador possível na queixa-crime. Se coincidir com a data do fato, aí você não corre risco nenhum, né? Porque você não tem como tomar conhecimento de algo que tenha sido na data anterior do fato. Então, fica mais fácil de você conseguir ali. Então, se for ação penal privada, não tem muito o que pensar, não. Você tem que fazer tudo. Você é o titular. Você está representando o titular da ação penal, que é a vítima. Então, você será o representante do querelante. Porque na ação penal privada, a vítima é o querelante, que vai propor a ação penal através da queixa-crime, e o réu é o querelado, né? Então, na ação penal privada, você quer o quê? Você entra com a queixa-crime para condenar, pedindo para que o querelado, que é o réu, né, na ação penal privada, ele seja condenado. Então, você vai fazer como se fosse uma denúncia na ação penal pública, você vai fazer pela vítima, trazendo tudo ali, os pontos, trazendo o artigo, o que ele precisa, né? Ou como ele praticou o crime, relatando tudo, qual o crime que ele incorreu, qual o artigo que ele incorreu. Você vai ter que trazer tudo na queixa-crime. Você que vai fazer... Caiu aqui, foi porque alguém me ligou. Alguém me ligou. Foi mal. Eu já voltei. Então, você que vai ter que fazer isso na queixa-crime, certo? E lembrando que você, inclusive, tem que tomar cuidado, porque na queixa-crime, tome cuidado, porque você tem que ir uma procuração com poderes especiais, que é uma procuração diferenciada, toda vez que você tiver numa ação penal privada. Então, você, como advogado, você tem que se atentar, porque eu já vi muito advogado não ser recebida a queixa-crime se tornar inepta, justamente por falta da procuração com poderes especiais, que em outros momentos eu posso ensinar vocês a fazer essa procuração com poderes especiais e mostrar como é que ela é feita, tá bom? Beleza, isso é na ação penal privada. E na ação penal pública? E se for o crime de ação penal de natureza pública? Como é que eu, advogado, atuo em defesa da vítima? Gente, na ação penal de natureza pública, você pode representar o assistente de acusação. E isso é uma das maiores dúvidas que a galera tem. Você pode representar. Teve pergunta dessa aí, Sarinha? Teve. Sobre isso? Inclusive, teve uma pergunta também no sentido de você diferenciar e mostrar como que acontece essa representação na pública e na privada. Você já explanou perfeitamente. E a nossa próxima pergunta seria justamente nesse sentido. O que um advogado, nos casos da ação pública, como que eu vou atuar como assistente de acusação e quais seriam as diferenças técnicas entre o assistente de acusação e o promotor de justiça, né? Que é ali o representante do Ministério Público. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dessa ação penal de natureza pública. Gente, a diferença é o seguinte. Na ação penal de natureza pública, quando você está advogando pela vítima, você vai representar o assistente de acusação, que muita gente confunde. Todo mundo acha que o assistente de acusação é o advogado. Não é. O assistente de acusação, quando a gente está pela vítima, é a vítima. E você é o representante dela, que é o assistente de acusação nos crimes de ação penal de natureza pública. Só se fala em assistente de acusação, isso é importante até eu falar para vocês, na fase da ação penal e na fase recursal. Quando você está lá na fase da delegacia, você está representando a vítima, mas a vítima ali não é assistente de acusação. Na fase da delegacia e na fase da execução, não tem assistente de acusação. A gente só fala em assistente de acusação quando a gente está na fase da ação penal e quando a gente está na fase recursal. Isso é importante eu falar. Então, você é o representante, você, advogado, é o representante do assistente de acusação, no caso da ação penal e na fase recursal. Que esse assistente de acusação é quem? A vítima. Então, essa é a diferença. E olha o nome, assistente de acusação. Ele ajuda na acusação. Por quê? Porque o titular da ação penal de natureza pública, quem oferece a denúncia para abrir a ação penal de natureza pública é o Ministério Público. Então, eu, Isabela, fui contratada
como representante da assistente de acusação da vítima para acompanhar lado a lado o Ministério Público ali na investigação, no todo passo a passo daquele processo. Então, é isso que o assistente de acusação, ele é a vítima e vai estar representado por você. Então, na ação penal de natureza pública, você está contratado para representar esta vítima que lá se dá o nome de assistente de acusação. E para isso acontecer, você precisa estar habilitado. Você precisa se habilitar como assistente de acusação ou pelo assistente de acusação, né? Então, é importante eu falar isso aqui. O advogado, ele vai representar e ele precisa estar habilitado nisso aí. Então, vamos supor que já teve um inquérito policial, ok? Abriu a ação penal e a empresa quer que você acompanhe essa ação penal. Você pode acompanhar? Pode. Como? Como assistente de acusação, certo? Nesse caso aí, você pode acompanhar. Veja, você não é o titular da ação penal, mas você pode acompanhar representando ali que está habilitado no processo. Você pode fazer isso tranquilamente. E o que você pode fazer como assistente de acusação? Eu acho que também foi pergunta. Foi? Tem. Isso aí? Eu lembro que você chegou. Inclusive, as pessoas se referindo no que tange a família da vítima. Quais são os principais aspectos nessa tratativa, né, do assistente de acusação para com a família da vítima ou até a própria vítima mesmo? Porque foi como eu falei, o assistente de acusação, não esquece, é a vítima. É a vítima. Exato. Você é o advogado do assistente de acusação. Mas a tratativa é a mesma. Você vai acompanhar, você vai seguir juntamente com o Ministério Público e você vai estar fazendo a ponte ali e auxiliando o Ministério Público em todo o processo penal. Então, aí é até importante eu falar o que você pode fazer. Eu vou elencar algumas situações que você pode fazer auxiliando ali, ou melhor, como assistente, né? Nesse caso, representando o assistente de acusação. Você pode auxiliar o MP, que é o mais comum, assistente de acusação. Olha o nome, assistir a acusação, ajudar a acusação. Então, auxiliar o Ministério Público. Como o próprio nome já diz, né? Auxiliar o Ministério Público no que for preciso para o bom andamento da ação penal. É basicamente isso. Então, olha, Ministério Público, surgiu aqui uma prova nova, tem uma testemunha a ser ouvida, tem, de repente, necessidade de complementar o rol da acusação. Então, vai fazendo o que tem que ser feito. Só que é importante que você tenha um trânsito legal com o promotor. Isso é muito importante eu falar para vocês. E isso é prática. Na prática, você aprende isso. Promotor de justiça geralmente não gosta do assistente de acusação, do representante de assistente de acusação. Óbvio que toda regra tem exceção, me desculpe meus colegas promotores de justiça, mas toda regra tem exceção, mas a maioria não gosta. Né? Quem é que gosta que fique ali no pé, né? Acompanhando? Ninguém gosta. Então, é importante que você pediu a habilitação, está no processo, é relevante fazer o quê? Marca uma reunião. Vai tomar um café lá com o promotor no gabinete dele, né? Explica, poxa, a família está muito desesperada, a família está muito abalada com o crime, ou a empresa pediu para nós acompanharmos aqui todo o processo. Então, ele acaba se colocando na tua posição. Mostra a ele que você sabe que a intervenção é dele, mas que você quer ajudar no que for preciso. Que você está ali para auxiliar, para ajudar. Pergunta a ele o que seria interessante a gente fazer para ajudar, doutor. Hein? Olha aqui para mim, o que eu poderia fazer para ajudar? Gente, não é para você sair peticionando que nem um louco, que nem uma louca, como se fosse parte. Você não é parte. Lembra disso aqui, você é assistente. Você está ali no calor da emoção. Representando. Porque no calor da emoção, o povo já sai peticionando. Ah, fui contratado pela vítima. Isso a gente vê muito advogado iniciante. Principalmente o advogado que está iniciando. Já sai peticionando igual um louco, né? Não, gente. Então, estabeleça aí uma boa relação com o promotor, um trânsito bom com o promotor, isso é muito importante. Até porque hoje vocês estão em lados iguais. Isso, quando você está pela vítima, você está em lado igual, perceba. Você não está defendendo, porque o mais comum, a regra é que você esteja do outro lado. Regra é que o promotor, a regra é que o promotor esteja acusando, promovendo a ação penal e que você esteja defendendo o meliante ali. Esta é a regra, o mais comum. Pessoal, isso aqui, o que eu estou dizendo para vocês, você agora está no lado, você está pela vítima, então você está junto com o promotor. Então, você está lado a lado com ele. Você precisa estar bem com ele ali, para os dois poderem fazer um trabalho juntos. Então, não quer dizer muita coisa isso, mas muitas vezes, empatia
acaba sendo bastante interessante. O promotor vai olhar diferente, vai dizer assim, poxa, como eu já vi, o advogado é bom, o advogado é confiável, eu já trabalhei com ele, né? Eu já trabalhei com essa advogada aí, como assistente, é um sujeito que dá para confiar. E isso passa, gente, isso passa de boca em boca. Então, assim, Isso, não é nada... isso a gente já pode aproveitar até para fazer o próprio nome da gente, né? Demonstrando bom trabalho, uma Sim, boa forma de tratativa, saber se comportar. E aí perfeito. abre portas. Perfeito. E não é nada que vai te dar certeza de qualquer coisa, mas é empatia, é Com conhecer o seu certeza. trabalho. Então, isso acaba sendo, né, bom e interessante para você também. Então, você vai auxiliar o promotor. Então, marque uma reunião para se apresentar como assistente, perguntar se tem alguma coisa que pode Isso. ser feita. Você abre um canal aí nessa ação penal e, de repente, você consegue estabelecer, como Sara disse, relações, né? Relações também em outras ações penais, conexas, que são adversas, mas ele já vai te olhar como um advogado, vamos dizer, diferente. Ele vai te Sim. olhar como um advogado diligente, vai te olhar com maior confiança, com um respaldo maior de crédito no trabalho que Com você certeza. desenvolve efetivamente. E isso ele vai querer até que você esteja ali no lado. Gente boa, é bom, então vamos continuar ali. Né? Um outro ponto importante, que não depende do promotor, é você recolher elementos de provas para requerer, ao final, fixação do valor mínimo de indenização. Muita gente não sabe disso, e isso não é papel do promotor. Isso você pode fazer. Ele pode não querer te receber, pode, Joel, ele pode não Aquela querer coisa, né? receber, né? O Mas não você já tem. o não você já sabe que você pode ter, né? Que já tem É. ali. Então você vai buscar o sim. E olha, posso dizer uma coisa para vocês? Todas as vezes que eu sempre fui muito bem recebida. Sempre fui muito Uhum. bem recebida, sempre falei, doutor, posso falar com você? Tudo bem? E acabou que tem até alguns que se tornaram amigos meus. Então, hoje são meus amigos. A boa relação de você ter ali com aquele promotor, com o juiz, isso é muito importante, tá? Então, a Com gente tem certeza. aí, você pode, que eu ia dizer para você, que é outro punch que você pode atuar aí na advocacia da vítima, ou na advocacia em defesa da vítima, que é justamente recolher elementos de provas para requerer no final aí do processo uma fixação do valor mínimo de indenização. Vamos explicar isso aqui para vocês entenderem, né? A Vamos sentença lá. condenatória, ela pode deixar um valor mínimo de indenização. Quando você tem uma sentença que é condenatória, que condena, você deixa um valor mínimo de indenização ali. Então, ela acaba se tornando um título extrajudicial, né? Então, olha, o promotor ele não vai estar muito interessado em prejuízo patrimonial da vítima. Perceba, em danos morais, em danos materiais, naquilo que a vítima sofreu. Então, essa parte ela vai ficar exclusivamente a você, que é o defensor da vítima. Vai estar ali um prejuízo estimado da vítima, seja ela empresa, seja ela pessoa física. Mas esse prejuízo que está estimado, como o próprio nome já diz, não é um prejuízo calculado precisamente, é estimado. Então, até porque, de Uhum. repente, é estimado, pode até estar certo o valor, mas tem que ter prova, né? Para poder você provar que ali houve um prejuízo. Então, olha o que você pode fazer. Juntar um recibo, juntar uma nota fiscal, juntar um documento que seja apto a comprovar aquele valor. Então, é um trabalho que você pode fazer atuando ali em defesa da vítima. Mas, aí você já deve estar me perguntando, mas vai juntar isso na ação penal? Sim, isso, como assistente, para comprovar dano. O dano sofrido, que pode ser um dano material, pode ser um dano ali, né, fundamental, que você faça isso como assistente. Você pode fazer, gente. O assistente, ele tem um olho voltado para a cooperação com o Ministério Público, para cooperar junto com ele, mas também tem um olho voltado para a fixação do valor mínimo de indenização para a vítima. Eu estou falando aqui com vocês do famoso artigo 387, para quem já atua sabe disso. O artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, que é aquele artigo que traz o valor mínimo de indenização. Não sei se vocês lembram, o artigo ele fala, o juiz, quando profere uma sentença condenatória, ele vai fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, que o ofendido é a vítima. Então, é isso que ele traz. Exatamente na sentença condenatória, é o momento que o juiz vai fixar esse valor de indenização. Então, só que o promotor ele não vai atrás dessa demonstração do prejuízo, porque para ele o foco é outro, o foco é a ação penal, o foco é penal, perceba. Então, mas você
contratado para representar a vítima, você pode ter um foco cível para você também aqui, com base no artigo 387, inciso 4 aí do Código de Processo Penal. Então, isso é fundamental, você pensar como assistente. E como é que eu faço, Pro? Como é que eu faço? Você vai fazer uma petição, juntando, pode ser tudo de uma vez, pode ser aos poucos, não importa, pode ser a hora que der, pode, mas tem que ser durante o processo, ok? Isso tem que ser durante o processo. Então, assim que deve ser feito. E na hora que você for fazer os seus memoriais, por exemplo, o Ministério Público ele vai falar primeiro, né? Seja nas alegações finais, nos debates orais, ou seja através dos memoriais mesmo, que é por escrito, e depois que o assistente fala. E aí você ainda fala antes da sentença. Você pode falar. Ah, eu não sabia. Pode. O Ministério Público fala, depois o assistente fala. Então, nessa manifestação, olha o punch que eu vou te dar agora. Olha, pega aí, viu? Olha o punch que eu vou te dar. Nessa manifestação, lá nas suas alegações finais, ali, depois que o Ministério Público fez, você falou, você pode até reafirmar muito bem, o promotor tem razão, parabéns, está tudo certo, tem que ser condenado, e mais. Aí você vai, e mais. E que o juiz, no final, fixe um valor mínimo de indenização, com base no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Entenderam a importância do assistente? Pronto, você fez para a vítima ali. Por quê? Porque tudo isso, quando o cliente vai te procurar no escritório, você tem que explicar para ele o que é que você vai fazer no processo. E tudo isso pode ser relatado na hora que você for falar no processo. Ah, é só para auxiliar o promotor? Nem precisa, porque a ação penal é pública. Você não vai abrir a boca para falar isso. Tem gente que fala. Não precisa, você não vai abrir a boca. Você tem aqui um script que eu estou te ensinando para poder você falar e para poder você vender essa sua atuação, esse seu trabalho, nessa sua intervenção aí na ação penal pela vítima. Agora você já sabe o que, que você pode requerer. Ah, aí o cliente chega, não precisa não, o promotor é bom, viu? Você não pode fazer isso. Eu já vi, inclusive amigos meus fazer isso. Aqui você precisa explicar o que você pode e vai fazer, senão ele não vai te contratar. Entenderam, gente? Então, deixa eu ver aqui o que já está falando. Alegações finais e mais que o juiz, valor da indenização, muito bem lembrado. Ah, beleza, Joel. Pois é, muita gente não se atenta a isso, Joel. Quando está pela vítima, porque o promotor ele não está preocupado com essa indenização, não. Quem tem que se preocupar é você, que é o advogado do representante, você que tá, ou do assistente. É você que está representando o assistente. Então, você, como assistente, você pode fazer isso. É um punch que eu dou para vocês. Tudo isso eu ensino nas minhas aulas quando eu faço prática criminal. Eu ensino tudo isso para a galera, sempre. Eu sempre gosto de trazer, porque eu gosto de trazer a prática. Eu gosto de ensinar prática, porque é o que vocês precisam. É o que a galera precisa. A galera não quer teoria, a galera quer prática, porque a teoria a gente aprende na graduação, a gente aprende estudando para passar na OAB. A prática que não aprende. São coisas que você não aprende na graduação, que você não aprende numa pós, você aprende na prática. Então, eu estou lhe ensinando a prática. Certo? Então, aí, ó, tudo vai depender de como você vai expor para o seu cliente. Você apresenta o seu cliente. Tudo isso acaba sendo bem importante, porque na hora que você fechar um contrato ali, de estipular honorários, você já traz exatamente como é que você vai atuar. Se vocês perceberem, eu estou sempre falando para vocês em honorários, porque às vezes, durante, né, até nas aulas mesmo, nas lives que eu falo, surgem dicas muito práticas de precificação, e essa é uma das dicas que eu trago de precificação para vocês. Né? Que é você atuando pela vítima. Então, fala assim, poxa, a senhora teve prejuízo? Tive. Ela vai dizer, tive prejuízo. Então, você tem como demonstrar? Aí, a vítima vai dizer, tenho, então me passa. Por quê? Porque isso a gente pode requerer no processo penal. E pode. E às vezes vai mais rápido do que o processo civil. Então vamos fazer isso aí, me traga tudo aí. O cliente fala, puxa, de repente, né, gostei desse advogado, gostei dessa advogada. Vai me representar para alcançar a condenação. E se alcançar a condenação, posso receber um valor de indenização. Olha que maravilha. Então é algo que você pode fazer aí nessa atuação no âmbito da ação penal, tá? O negócio é sempre pensar fora da caixinha, né? Sempre, porque se sempre você tem que ir ficar se além. amarrando ali, há muitas percepções, há muito a parte teórica e não souber a prática mesmo, você não anda, não vai para canto nenhum. Olha E que aí, legal dentro aqui, disso... Eliane. Olha, Sarinha, Eliane que está falando aqui, que legal. Que belo plus acerca do assistente para minha pessoa que ainda não tenho prática, pois trabalho
trabalhos ainda não fiz prática. Olha, que bom, eu fico feliz quando a gente está podendo, Muito de bom alguma desse forma, feedback. ajudar, né? Ter esse feedback de vocês, ajudar, auxiliar vocês, que a intenção da gente é essa. É essa, passar Exato. conteúdo gratuito, prático, para que você possa conseguir Isso, alcançar aí os seus objetivos na prática criminal. isso. Belinha, vamos lá. Nós temos 5 minutinhos. Aí eu queria te Eita, fazer. Vamos fazer tipo um bate-bola, uma coisa rapidinha aqui para a gente conseguir esgotar todas as perguntas. Vamos lá. tá. Você falou agora há pouco que, né, nós podemos também interpor recursos como assistente de acusação. Aí uma das perguntas foi: quais recursos eu posso interpor nessa posição de Pronto. assistente? Pode, o assistente de acusação, nessa posição aí de assistente de acusação, você pode, gente, atuar na fase de recurso bastante. Pode arrazoar recursos do Ministério Público. Arrazoar quer dizer o quê? Né? Entrar com as contrarrazões, oferecer contrarrazões, pode oferecer as razões de recurso. Geralmente o assistente vai arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Pode? Pode. Pode oferecer contrarrazões também, ou eventualmente se ganhou, ou não é ou sucumbente, por exemplo, oferecer contrarrazões também depois do Ministério Público, ok? Pode, Aham. desde que seja depois do Ministério Público. E, como eu disse, pode interpor recursos. Quando a gente fala interpor recursos, é interpor recursos de forma supletiva. Isso é importante eu falar. Por quê? Porque se o promotor não recorrer, aí o assistente pode interpor recurso de forma supletiva. Mas pense, depende da não interposição do Ministério Público, ok? Para poder interpor o recurso, depende da não interposição do Ministério Público. É aí que nasce o direito de você pensar no assistente interpor o recurso. Por exemplo, a sentença foi absolutória, só que agora você está pela vítima, você não vai ficar feliz, né? Você não vai ficar feliz. Então, você espera lá o recurso do Ministério Público, ele não interpôs, aí você faz o quê? Então, agora você pode interpor seu recurso no prazo. Então, pode. E que prazo é esse? Aí você pode abrir o 593 do CPP, que ele traz um prazo. 5 dias, se você estiver habilitado, né? 15 dias, se você não estiver ainda habilitado. Esse é o prazo, que em outros momentos a gente pode trazer isso para vocês. E o Isso. prazo, ele só começa a correr, só tem início depois do prazo que o prazo do Ministério Público encerra. Depois que o Ministério Perfeito. Público perdeu o prazo ali, não interpôs o recurso, precluir o prazo para o Ministério Público, aí você tem esse prazo de 5 dias, se você já estiver habilitado, e 15 dias, se você ainda não estiver habilitado, para poder você interpor o recurso. E aí a pergunta que você fez, né? Quais os recursos que eu poderia interpor como assistente de acusação? O entendimento majoritário é que o assistente de acusação poderia interpor somente apelação e recurso em sentido estrito contra decisão que extingue a punibilidade. Por exemplo, uma decisão que já houve uma prescrição, houve uma causa extintiva de punibilidade. Então, eu posso interpor um recurso em sentido estrito por conta da Aham. extinção da punibilidade, né? Ou pela morte, né? Por exemplo. Então, apelação, que pode ser aí, que a gente pode Pronto. trazer, Você tá falou em bom? morte, e aí já linkando com uma outra Aham, pergunta rapidinha. Havendo a morte certo. da vítima antes ou durante aí o curso, não, na verdade, antes de dar entrada no processo, Ou começar todo o durante trâmite, também pode ser. Aham. isso, ou durante, quem da família que pode estar procurando um advogado, constituindo um advogado? Então, isso vai depender da ação penal. Vai depender Sim. da ação penal, qual tipo. Porque, por exemplo, ação penal privada, que ele está ali atuando. Ação penal privada, se ela for uma ação penal exclusivamente privada, que é o mais comum, que é a regra, que é o que a gente mais utiliza, aí a gente tem o famoso CAD. Já ouviram falar no CAD? Já ouvi CADI, falar com CAD. você. Cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos podem dar continuidade no processo se a vítima vier a falecer. Ou se a vítima vier a falecer antes de abrir, o cônjuge, ou o ascendente, ou o descendente, ou o irmão da vítima pode ali oferecer, contratar o advogado para oferecer aquela queixa-crime para o réu não ficar impune. Mas toma muito cuidado, porque temos a ação penal privada personalíssima, que aí não cabe. Não cabe. Se a vítima morrer, acabou. Morreu, acabou ali. Ninguém pode Aham. continuar. Então, por isso que eu disse que depende da ação penal, para a gente poder ter. Mas Perfeito. temos essa possibilidade de a gente ter o CAD para poder entrar ali, tá bom? Vamos lá. Pronto. A gente tem ainda mais uma pergunta, só para poder eu fechar aqui, que é a Isso. atuação na fase da execução penal,
que muita gente falou, pode atuar na fase da execução penal? Pode, mas não é mais como assistente de acusação. Lembrando disso. Na fase da execução, tem uma hipótese de atuação do advogado em nome da vítima, em defesa da vítima, que é o quê? Na execução da prestação pecuniária. Na execução de prestação pecuniária. Lembra, gente, essa prestação pecuniária, ela é destinada à vítima, dependentes e entidades com destinação social, né? Geralmente, quando eles estipulam uma prestação pecuniária. O condenado ele vai ter que depositar um dinheirinho ali, e esse dinheirinho vai para quem? Para a vítima, ou para entidades com destinação social. Então, isso já na fase da execução penal. Às vezes, o que é que acontece? Ele foi condenado a pagar a prestação pecuniária, ele pagou, ele depositou e então esqueceram de avisar a vítima. Olha aí a importância do advogado na fase da execução pela vítima. A guia está lá no meio do processo e ninguém falou nada. E a vítima não sabe, gente. Na fase da execução, você não vai conseguir se habilitar como assistente de acusação, a habilitação só na ação penal, ok? Nem na fase do inquérito pode. Por isso que não tem habilitação aqui para assistente de acusação. Mas você pode representar a vítima dizendo, olha, a vítima tem interesse, uma vez que a prestação pecuniária é para ela. Então, você pode fazer isso. Então, você representa os interesses dela nessa fase. Eu tenho um processo que um cliente pagou prestação pecuniária já tem um tempo e não acha a vítima. Eu tenho um processo desse, que ele não acha a vítima, não sabe onde ela está. E o dinheiro é até grande, gente. É até grande. Está lá depositado para ela, mas ela não sabe. Se tivesse advogado, esse dinheiro já tinha sido levantado e ela já estava com o dinheirinho na mão dela. Entendeu? Sim. Então, entrou agora um advogado pela parte dela, agora entrou um advogado pela parte da vítima, e eu acredito que agora, né, ele deve levantar esse dinheiro e passar para ela. Mas só para mostrar a vocês a importância disso. Então, vamos fechando, né, Sarinha? Porque eu sei que tem muitas perguntas, eu sei que porque já tá faltando agora um pouquinho de nada para a gente finalizar. Mas só deixar com um gostinho de quero mais. Como que eu devo atuar no caso de comarcas que não têm delegados? Geralmente interior, a maioria das comarcas não tem delegado. Como que eu devo proceder? Travou, Sarinha, você está travada. Ah, meu Deus. Travou. Voltou? Voltou, Sarinha, voltou. 55 minutos, né? Beleza, então vamos lá. Vamos chegar ao fim, porque eu ainda quero falar algumas coisas para eles. Pronto, então vamos finalizar. Deixo com você para finalizar. Tá. Ó, essa pergunta que você me fez, essa última, eu vou responder ou em outras lives ou no Telegram, tá bom? Isso. No meu canal Telegram, para quem não segue ainda, fica aí o canal do Telegram, a Bela e a Fera. Vou botar o link para vocês aí logo no meu Stories. Assim que acabar aqui, eu vou botar para vocês seguirem. E meu canal do YouTube, amanhã tem live no meu canal do YouTube, às 17 horas, falando sobre ação penal privada. Né? Então, eu vou falar sobre ação penal privada. E à noite, eu estarei com a galera da Criminalistas de Batom, falando sobre os reflexos do direito penal, às 20 horas, o Instagram da galera aí da Criminalistas de Batom, que fui convidada por elas, para falar sobre os reflexos do direito penal, do processo penal, essa atuação nessa época de pandemia. Então, fica aí as dicas para vocês. Mas vamos lá para a gente finalizar essa live. Então, assim, ó, para poder eu fechar com vocês aqui, eu quero dizer o seguinte: às vezes a vítima vai no seu escritório e nós temos o costume de dizer assim, o promotor está tocando, né? Não tem nada para fazer. Claro que tem. Acabei de mostrar a vocês inúmeras coisas que tem para você fazer. A advocacia, minha gente, é oportunidade. Eu sempre digo isso. Se você consegue fazer um trabalho bem feito aqui e de repente pode ser indicado para outros casos semelhantes, você vai ser indicado para outros casos semelhantes. Então, principalmente se for empresa. Acontece muito isso, como eu disse a você. Então, você trabalhou bem no inquérito policial. No final, teve ação penal, você se habilitou como assistente. A vítima, você representando, teve sentença condenatória, já conseguiu recuperar alguma coisa ali para a vítima, para a empresa, seja para a pessoa física. Aí é o cenário dos sonhos. É o cenário dos sonhos. Você vai ser indicado para outros empresários e vai ser indicado para outras pessoas, para os amigos dos amigos, para os amigos que são próximos. Então, isso acaba te levando a outros casos, a outros clientes, e você acaba prospectando clientes como você deveria. Né? Então, é até uma forma de você prospectar clientes. A gente tem muita coisa ainda para falar sobre advocacia aí em relação à vítima, mas
eu acho que eu trouxe pelo menos os pontos mais importantes, né? Consegui responder a galera que botou na caixinha aí, na minha, na de Sara, muita Isso. coisa para vocês. Hoje é o último episódio da trilha da advocacia criminal, mas isso não quer dizer que acabaram as lives, pelo contrário, vamos trazer outras surpresas para vocês. É só acompanhar a gente no Telegram, na Bela e a Fera, que vocês vão ter várias surpresas para vocês aí. Então vai lá, se inscreve no meu canal, se inscreve no Telegram, na Bela e a Fera. Vocês têm muita coisa legal para trazer para vocês aí. A gente tem muita coisa bacana. E até as nossas outras lives, no meu IGTV aí, no meu Prof. Isabela Leal, aqui no meu Instagram, vocês vão ter tudo, né? E lá também no do professor Cristiano Lázaro, tá bom?